peregrino que Deus está deixando ele cumprir uma missão nessa terra, e já ele tem que voltar para a pátria, mas de vez em quando ele abandona a missão e monta uma estalagem. E aí, quem não veio de manhã não vai entender. O céu abre processo. E o último é o peregrino que recusa ser naturalizado. O camarada morava na Grécia, pagava imposto na Grécia, montava empresa na Grécia, aí o governo grego ganhava a confiança dele e falava assim: nós vamos te dar cidadania grega e você vai ser naturalizado. E ele respondia: não, eu trabalho aqui, moro aqui, mas eu vou voltar para a pátria e não vou ser naturalizado. Breve virá. Breve Jesus voltará. Oh, peregrino, aguenta firme e não aceite ser naturalizado. Deus abençoe, cantora. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, Mateus 12 e o versículo 20. Obrigado, pastor Pedro. Obrigado, presbítero Wagner. Obrigado, juventude. Deus abençoe aos coordenadores, pastor Edilson, a todos os irmãos pelo carinho comigo e com a minha esposa, a irmã Deni. Deus abençoe vocês poderosamente. Que honra retornar. Eu estava perguntando para o pastor Edilson, nós estivemos aqui em abril, num trabalho de conscientização missionária. O Senhor concede a nós estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado a todos. Que privilégio aqui estar e que honra vocês conceder e trazer eu e a minha esposa para nós celebrarmos juntamente com os irmãos. As autoridades aqui presentes, juntamente com o prefeito dessa cidade, eu sinto honrado com a vossa presença. Que Deus continue vos abençoando. Mateus capítulo 12, o versículo 20, todos acharam? Diz assim o texto bíblico: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Não se apagará o pavio que fumega, e não esmagará a cana quebrada, até que faça vencedor o juízo. O versículo 21 completa: e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Amém? Podeis assentar. Era um sábado. Ih, irmão, tem gente que assim, último dia, né? A gente está cansado. E eu não estou não, viu? Era um sábado. Começa pela manhã, Jesus Cristo, numa caminhada no dia de sábado. E enquanto caminha, passa numa plantação de trigo. De repente, os discípulos quebram e começam a comer algo. E enquanto eles comem, os fariseus e os judeus murmuram, porque no dia de sábado era proibido fazer aquele tipo de caminhada e ainda ficar comendo. Quando eles censuram e dizem assim para Jesus: não é lícito o que os seus discípulos estão fazendo num sábado. Jesus então fala assim: para com isso. Vocês não viram que Davi, quando estava com fome, ele entrou e comeu os pães da mesa, e só os sacerdotes podiam comer o pão, e a lei dizia que se comesse ia morrer, e ele comeu e não morreu. Se vocês entendessem que eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês não estavam condenando eles. Ficaram nervosos demais, e Jesus continuou: ou vocês não sabem que
todo sábado os sacerdotes quebram a lei no templo. E eis aqui está quem é maior do que o templo. O Filho do Homem é melhor do que o sábado. Jesus diz para os fariseus. O dia continua. Os fariseus estão nervosos. Mais tarde, talvez 10 horas, 11 horas, Jesus entra numa sinagoga. Quando entra numa sinagoga, ainda naquele sábado pela manhã, tem um homem com a mão mirrada. E os fariseus, já nervosos, dos discípulos terem quebrado espigas e comido num dia de sábado, começa a acusar Jesus e pergunta assim: ô mestre, é lícito curar no sábado? Jesus então responde com outra pergunta: quem de vocês é um homem que, se a ovelha cair num buraco dia de sábado, numa cova, vocês não fazem todo o esforço para tirar ela de lá? Se num sábado vocês tiram ovelha que caiu numa cova, por que eu não posso curar no dia de sábado? Virou para o homem da mão mirrada e falou: erga a sua mão. O homem levantou as mãos e ficou curado. Aí os fariseus fizeram assim: vamos matar ele hoje? Vamos matar ele agora? Quando conspiraram, vamos matar Jesus agora, ele saiu dali. Escapuliu no meio da multidão, foi para o seu local de origem, e quando ele lá está, diz que juntou uma multidão de doentes, já é no sábado de tarde. E quando junta a multidão de doentes, diz o texto que ele curou a todos. E falou assim: não sai por aí dizendo que eu curei, não. Porque mais cedo, eles já queriam me matar de ter curado um na sinagoga. E agora eu curei todos. Então não sai proclamando, não. Ainda não chegou a hora. Quando Mateus está registrando esses episódios, ele volta até Isaías 42. Quando numa mensagem messiânica Deus diz: o meu servo, o meu ungido. Ele não vai ficar gritando na praça, nem discursando na praça. Esse meu ungido, que a minha alma se agrada, não gritará, não entrará em contenda e não vai fazer ouvir nas praças a sua voz. Ele também não vai esmagar a cana quebrada e não vai apagar pavio que fumega. O que Mateus está dizendo é o seguinte: os fariseus estavam dizendo: não cure hoje, é sábado. Mas já estava profetizado que ele viria numa unção que não esmagaria cana quebrada e não apagaria pavio que fumega. Eles estavam dizendo: no dia de sábado, favor não libertar os oprimidos. Mas esse pedido dos fariseus ia contra a unção que Jesus carregava. A profecia dizia: meu ungido, meu servo, não vai esmagar cana quebrada e não vai apagar pavio que fumega. Ora, a realidade aqui, a do pavio, a lamparina, acendia o pavio, e quando acabava o azeite, então apagava o pavio. Mas o tema do congresso é Pentecoste, essa chama não se apaga. Numa contextualização moderna, lembra das velas modernas de aniversário? O aniversariante, se for muito tímido, fica até sem graça. Porque canta os parabéns,
Quando acaba, ele assopra. Só que ela tem o poder de reacender. Aí a turma vai de novo, parabéns. E ele assopra. E ela reacende. Ele assopra e ela reacende. Se for muito tímido, ele acaba com a brincadeira e vai lá e aproveita que está só o pavio e fala assim, chega desse negócio. Escute bem, quando a alma humana, que um dia carregou a chama, fica só o pavio, Cristo não vem e apaga. Pentecoste é chama que não se apaga. Ele não faz assim, deixa eu apagar porque você é só pavio. O Paulo escreveu para Timóteo e falou assim, reaviva o dom de Deus que há em ti. E você sabe que o reaviva ali é assoprar. A palavra significa, e o contexto era usado, para quando se tinha casas de inverno com lareira. E eu morei lá na Serra da Cantareira, numa casa com lareira, lá em São Paulo, próximo a Campos do Jordão. E então você acende ali para as 18 horas no inverno e deixa a lareira acesa. 2 horas da manhã, você pensa, apagou. Mas é só chegar e abaixar na lareira e assoprar, que tem brasas debaixo da cinza. Aí o Paulo escreveu para Timóteo, ô Timóteo, reacende a chama que há em ti. Ele está dizendo, ela pode ter diminuído a intensidade, mas ela não apagou. E você tem a responsabilidade de reacender a chama. Pavio que fumega fala de pessoas que já carregaram um fervor espiritual grandioso e que por circunstâncias da vida parou de carregar esse fervor. Cristo está aqui para reacender essa chama na sua vida. Ele não apaga pavio que fumega. A segunda verdade, e ele não esmaga cana quebrada. Eu confesso à igreja, agora eu, Josué, eu demorei mais de 30 anos para entender esse texto. Um dia eu sentei com um pastor amigo em São Paulo e ele falou assim, tem um texto que você quer pregar e não consegue? Eu falei, tem. Ele falou, qual texto que você tem vontade de pregar e não consegue? Eu falei, no texto, Deus não esmaga cana quebrada e Deus não apaga pavio que fumega. Ele falou, por quê? Eu falei, porque nunca veio a iluminação, nunca veio o entendimento do texto. Até que recentemente, lendo um livro, eu vi o autor explicando que a cana quebrada não é essa cana caiana, é trigo. E quando um carro de boi passava sobre a plantação de trigo, ia quebrando os pés. E quando alguém olha, pensa assim, perdemos o trigo. Só que trigo quebrado não se perde. Só se perde o trigo quando esmaga o caule. Enquanto o trigo foi quebrado, mas não teve seu caule esmagado, ele vai voltar para o seu lugar. Fala de quando a vida nos atropela. E aí você encontra um atropelado pela vida. E tudo está bagunçado na história dele. A pergunta é, mas como está o caule? Que se o caule não foi esmagado,
então não vai apagar. O pavio o quê? Fumega. Irmãos, permita uma aplicação e abrir um parêntese. Não duvide de ninguém aqui dentro não, viu? Você conhece o atropelamento, mas você não conhece o caule. O atropelamento pode ser público, mas o caule do lado de dentro. E aí escuta, Jesus não veio esmagar a cana quebrada. Ele veio colocar de pé. Porque Pentecoste é uma chama que não se apaga. Quantos estão entendendo a mensagem? Aí vem os fariseus, num dia de sábado, e diz para Jesus: não cura hoje não. Não liberta hoje não. Respeite o sábado. Não faz isso aqui na sinagoga não. Acontece que a unção que Jesus carrega é uma chama que o Pai ungiu, e ele não esmaga cana quebrada. Sabe quem esmaga cana quebrada? Nós. Jesus não. Se o caule continua inteiro, vai voltar para a posição de origem e vai fazer o que Deus chamou para fazer. Permita abrir um parêntese. Eu gosto muito de Cantares 5, mas eu sou um tanto que, é minha natureza, eu sou um tanto que crítico, viu, irmão? Vocacionado devagar, para mim, eu tenho dificuldade de assimilar a pessoa ter um chamado e ser devagar no reino. Mas lá em Cantares, quando o noivo trouxe aquilo que ele havia preparado, e aí ele levou para a noiva, você lembra do texto? Abre, amada minha, formosa minha, pomba minha, amiga minha, imaculada minha, irmã minha. Eu comi, meus amigos comeram, mas agora eu quero servir você, amada minha. Ele enfrentou uma noite fria, preparou o banquete e foi levar para a noiva. Você viu a resposta dela? Ela falou assim: já tirei minhas sandálias, como vou tornar a calçá-las? Já tirei minhas vestes, como tornarei a vestir? Ora, ele enfrentou a noite fria para preparar o banquete. Quando ele está batendo na porta, ela está do lado de dentro. Não posso abrir agora, amado, é que eu já estou dormindo, já tirei minhas sandálias, já tirei minhas vestes. E eu pensando assim no meu mundo de Josué, mas que encroa de mulher. O noivo prepara um banquete, olha isso, moças. Os amigos dele comem, ele come. Quando ele leva na porta da amada, ele começa a bater: amada minha, formosa minha, amiga minha, irmã minha, pomba minha, imaculada minha. Eu comi, meus amigos comeram. Agora eu quero servir você, amada minha. E ela: já tirei minha sandália. Calça essa sandália. Já tirei minhas vestes. Coloca esses vestidos. Só que aí o texto me quebra, que ela continua assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Sabe o que ela está dizendo? Não me julgue por estar parada. O caule ainda vela pelo chamado do meu amado. Tem muita gente atropelada. E a gente começa a condenar, não quer nada. Não assume nada, não muda a postura. Escuta, ela foi atropelada, mas o caule está inteiro. As batidas Deus vai me usar, Deus vai mudar a minha história, Deus vai visitar a minha casa, Deus vai restaurar a minha vida, Deus tem uma promessa e vai cumprir na minha vida. Oliabaia, se você se encaixa nisso, eu tenho uma profecia para a sua vida. Pentecoste é chama que não se apaga. E Jesus Cristo não veio esmagar a cana quebrada.
Ele veio reacender a chama do Pentecoste na tua vida. Você está certa, mulher. Você está certo, homem. Acredite no que está do lado de dentro e esqueça os atropelamentos da vida. Teu Deus vai te levantar cheio do Espírito Santo. Teu Deus vai te levantar cheia do Espírito Santo. Teu Deus vai te levantar restaurado. O meu negócio aí. Vamos contemplar todos que Deus colocou aqui dentro essa noite. Todo jovem, todos que estão aqui, vamos contemplar. E vamos entender algo. Pavio que só fumega, Deus não apaga. Cana atropelada, Deus não esmaga. Que graça, não? Que privilégio da graça, não? Ele abaixou. Se Deus não vai esmagar a cana atropelada e não vai apagar pavio que só fumega, o que Ele vai fazer, pastor? Ele vai reacender a tocha do Pentecoste na vida de cada um que está aqui. Eu não conheço o seu atropelamento, mas eu conheço Deus que está nesse congresso, garantindo a chama acesa. Eu não conheço a sua vida, mas eu conheço o Senhor que não apaga pavio que fumega. Ele vai restaurar, Ele vai restaurar a chama do Pentecoste na sua vida. E essa noite, vamos para algumas aplicações. A vida é assim, viu? Eu preciso te dizer, a vida é assim. Ela nos atropela. Mas ela não pode aniquilar o que Deus tem para nós. A vida nos esmaga. Mas ela não pode anular o que Deus nos prometeu. Por que não, pastor? Porque Deus não esmaga cana quebrada. E aí, se eu posso te dizer, quando estiver cansado, entre por aquelas portas cansado. Quando estiver triste, entre por aquelas portas tristes. Quando estiver amargurado, entre por aquelas portas amargurado. Quando tiver cabisbaixo, marche até esse templo de cabisbaixo. Quando tiver desistido, desiste, mas não deixa de vir. Vem com a desistência. Por quê, pastor? Aqui está o Deus que não esmaga cana quebrada. Deus vai mudar um louvor por causa de você, cana quebrada. Deus vai mudar a mensagem por causa de você. Tem um pastor em Belo Horizonte. Ele e a esposa dele pastoreando a igreja. O filho, ministro de louvor, cuidando de toda a área musical. O filho se desvia, se perde totalmente, vai morar com um homem. A igreja esvazia. E o pastor, cana quebrada. Ele comunicou para um amigo dele assim: olha, eu preciso de um culto que ninguém me conhece, para Deus falar comigo sobre o que eu estou passando na minha igreja e na minha casa. O amigo dele trabalha na prefeitura, presbítero Cláudio, falou assim: vamos lá na minha igreja, meu pastor vai pregar hoje. Ele foi lá na igreja, irmão. No final do culto eu chamei à frente e o casal veio. Quando o casal veio, Deus me toma. Assim diz o Senhor: quanto àquele rebanho que eu te dei, não vai acabar por causa daquilo que aconteceu na sua casa.
eu vou restaurar sua casa, trazer o seu filho e curar a sua igreja. Os dois caíram de joelho. No final do culto, posso falar com o senhor, pastor? Pode, querido. De onde você é? Prazer? Ô, pastor, o senhor não me conhece, primeira vez aqui. Contou toda a história do que estava acontecendo. Pastor, hoje eu vim desesperado. Eu perdi meu filho e perdi os membros. Mas o Senhor falou comigo que vai me devolver meu filho e que a igreja não vai acabar. Por que isso, pastor? E eu respondi para ele, porque Deus não esmaga cana quebrada. Pode entrar sem o filho. Deus vai falar nessa casa que tem um projeto com o teu filho. Só não deixa de vir, viu, cana quebrada? Pentecoste é uma chama que não se apaga. Então o atropelamento da sua vida não pode acabar com o teu ministério. Há uma chama de Deus nessa última noite e uma restauração do eterno. Alabaia soe candelia raia. De vez em quando Deus faz isso, e a confirmação da chamada vem via atropelamentos da vida. E eu vou te provar nas escrituras que de vez em quando a maneira que Deus tem para provar que escolheu é a vida atropelando, 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 e todo mundo interpreta: não tem futuro, não tem chamada, não tem ministério. É porque esqueceu que o tema do nosso congresso é que Pentecoste é uma chama que Deus não deixa apagar. Os atropelados não forem esmagados do lado de dentro, eles carregam: me perdoa, me usa, me regenera, me sara, me liberta. O fogo do Pentecoste vai fazer isso na sua vida. Ai, ai, ai. Deixa eu te lembrar de alguns personagens bíblicos. Lembra de José? Pensa numa cana quebrada. Pensa numa vida atropelada. Já foi vendido pelos irmãos, sem colocar pulga na orelha de ninguém. Mas cuidado com o irmão mais velho, viu? Inclusive irmão de sangue. Porque irmão mais velho tem uma dificuldade quando Deus dá túnica colorida para irmão mais novo. Alguns sofrem da síndrome da primogenitura. Vim primeiro. Como é que a túnica é para ele? Estou aqui há quantos anos? Irmão, escute bem, não confunda, viu? Você conhecer agora com chegando agora. Tem gente que você está conhecendo agora, mas não chegou agora. E aí, vamos falar logo que Deus já deu o leque. Então escuta bem, para socorrer necessidade nesse ministério, Deus manda homem e mulher formado e entrega túnica colorida para responder a oração do pastor pedindo: envia, Deus. Aí Deus manda pronto. Foi forjado no Espírito Santo, foi forjado no Rio de Janeiro. Aí chega pronto. Quando chega pronto, já recebe carro, já recebe igreja, porque Deus mandou pronto. E aí começa acima dos irmãos mais velhos: mas como assim? Eu estou aqui há tanto tempo. Não importa se chegou primeiro, é Deus que escolhe quem vai receber a túnica. Aí escuta, quem recebe túnica, prepare para ser atropelado, viu? Atropelaram José, venderam o menino, irmão. Que futuro tem um moço que é vendido, que é jogado num poço, que vira escravo, que a mulher de Potifar põe os olhos nele, que foge, que é caluniado por ela e que vai a parar na cadeia? Ah, mas Deus não esmaga cana quebrada. Quebraram José, mas não puderam esmagar o caule. Sabe o que significa? Ao vender alguém que Deus escolheu, a gente não tira o que Deus deu para ele. Talvez eu estou pregando para alguém vendido, mas o caule está inteiro. Talvez eu estou pregando para alguém traído, mas o caule está inteiro.
Ouviraram o Moisés, 40 anos de idade, e o Moisés virou e falou assim: eu vou tirar esse povo do Egito. Diz Charles Swindoll no seu livro precioso sobre Moisés, que Moisés subia numa carruagem de fogo e falava com o empregado dele: me leva na terra de Gósen. Quando chegava na terra de Gósen, ele olhava aquele povo sofrendo e pensava: eu tenho que fazer algo, eu vou ajudar esse povo. Voltava de novo para o palácio. No outro dia, prepara a carruagem, cavalo mangalá,